Hoje trago mais uma palavra da parte de Deus, uma mensagem rápida, onde você vai entender o plano de Deus para você, para sua família. E eu creio no nome de Jesus que você será muito edificado. Desde já peço a você que se inscreva no canal Motivação e Reflexão com o Missionário José no YouTube, que você possa compartilhar os meus vídeos para abençoar outras pessoas, que você deixe o seu joinha, isso dá a entender ao YouTube que você gostou do vídeo. Me ajuda a alcançar mais vidas. O meu papel já estou fazendo, que é levar a mensagem, e o seu que está assistindo é só compartilhar. Eu acredito que não vai durar nem um segundo, você não vai me dar nem R$1 me seguindo no canal do YouTube. Você só vai se inscrever e acabou-se, e vai ser abençoado com uma palavra que está sendo ministrada. Amém? Hoje a gente vai meditar um pouquinho. Eu também quero dizer a vocês, se tiver qualquer barulhinho, não se incomode, tá? Aqui tem 2 lourinhos aqui que é uma bênção. Crente, mais crente do que eu. Gosta de dar glória, que é uma bênção, viu? João, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Em outras traduções, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Tá vendo aí? Aleluia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você entendeu? Você entendeu por que vai ter julgamento? Porque as pessoas não estão nem aí para Jesus. Eles estão tudo aí pelos seus pecados, pelos seus atos malignos. Enquanto a santidade, querem saber não. É por isso que vai ter juízo e condenação eterna. Continuando. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Amém? Meus irmãos, essa palavra, além de linda, é uma das palavras, é uma da passagem mais linda de toda a Bíblia. Desde Gênesis a Apocalipse, a mais linda é essa aqui de João 3,16. Porque fala do personagem principal que veio ao mundo. Veio como um ser humano, como carne. Ele se encarnou, né, em pessoas. Ele veio com as mesmas necessidades que a gente, porém não se entregou ao pecado. A Bíblia diz que ele veio como um homem, né, como carne, como ser humano, mas ele tinha 100% de Deus na vida dele. Aonde nós viemos ao mundo, não temos nem 10% de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nós somos maus desde do nosso nascimento. Você vê a crueldade, né, do ser humano? Já nasce com gênio ruim, um coração voltado para as trevas. Ah, irmão, você está dizendo que uma criança tem pecado? Tem. Tem um pecado adâmico. O pecado adâmico está na criança. Só que a criança ela não vai pecar, cometer os mesmos pecados que eu e você cometemos, porque ela é uma criança. Ela não tem
louvado seja Deus, o instinto de cometer o ato. Mas a Bíblia diz que nós somos mal desde a nossa criancice. Então o pecado adâmico está nela sim. Aí, quando ela vai crescendo, se desenvolvendo, se tornando criança, jovem, adolescente e adulto, né? Quando chega na fase adulta, aí sim, aí o pecado adâmico que está nela vai começar a fluir na vida dessa pessoa. Aí sim, aí a partir daí ela vai escolher, né, qual caminho ela vai seguir. Enquanto está criança, ela não tem domínio sobre si. Quem tem domínio sobre ela é seus pais. Mas ela, quando ela completa a maioria de hoje, infelizmente, com 14, 15 anos já se manda, né? Infelizmente, com 14, 15 anos já se manda. Mas uma criança que é criada educadamente desde do seu berço até se tornar a fase adulta, com 18 anos, ela vai escolher com sabedoria o caminho que quer seguir. É dessa forma. Deixa eu falar para você. Eu fui criado, o irmão José, eu fui criado como uma pessoa educada. Eu fui criado como um rapaz educado. Os meus pais, eles me deram muito conselhos. Judiaram muito comigo também, mas isso era por amor, né? Porque não queria me ver no mundão perdido. E eu comecei, meus irmãos, eu era igual índio, não conhecia ninguém, saía de casa. Eu vim conhecer pessoas dos meus 16 anos para frente, porque eu mudei do interior para o outro, e nesse outro interior tinha mais pessoas. Eu fui começando a me envolver com essas pessoas, a ter uma amizade. Mas quando eu morava no primeiro interior, era dentro de casa direto. Mal as pessoas me viam. Entendeu? Então eu fui criado debaixo de uma doutrina paternal, para que quando eu chegasse na minha fase adulta, eu ter discernimento e sabedoria para escolher o caminho que eu queria seguir. Se era o caminho do mal, né, destruindo vidas, se era o caminho do mal, tirando as coisas dos outros sem trabalhar, tirando o suor dos outros sem suar, ou se eu ia escolher o caminho do mal, andando com pessoas erradas, fumando, bebendo, usando droga e muitas outras coisas. Eu resolvi seguir esse caminho de andar com pessoas erradas, não para fumar, não para usar droga, mas para beber. Beber e andar me envolver com mulheres erradas, certo? Os meus dois pecados mais graves, né, digamos assim, foi me alcoolizar e me envolver com mulheres que não tinham futuro. Eu escolhi seguir este caminho porque me ensinaram dessa forma. Me ensinaram desta forma a me alcoolizar e a me envolver com mulheres erradas. Ponto. Eu estou falando de mim, meus irmãos. Aqui eu estou me expondo para você entender nessa parte aqui, ó. E a condenação é esta. Olha só, a condenação de muitos que não querem seguir Jesus é esta: que a luz veio ao mundo. Quem era a luz? Jesus Cristo. Mas os homens, ou seja, as pessoas, quando eu falo homem, é mulher também, no geral. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O irmão José, hoje, o irmão José. Eu não seguia Cristo. Eu não via Jesus
como uma oportunidade de libertação, de cura, de restauração e futuramente de ser salvo. Eu não via Jesus dessa forma. Eu resolvi seguir os meus instintos carnais do que dar ouvido à luz, que é Jesus, e seguir um outro caminho diferente que agradasse a Ele. Você entendeu? Eu estou dando um respaldo aqui para você e compreender o que essa palavra ela está querendo dizer, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Então o que eu fazia não agradava o coração de Deus. Não agradava. Porque Jesus veio ao mundo para me dar uma oportunidade de ser salvo. De ser salvo de uma forma geral. De ser salvo do vício das drogas, do vício do álcool, do vício da prostituição, do adultério, do vício do roubo, do vício da criminalidade. Tudo que você faz exageradamente é um vício. Você está viciado em matar, você está viciado em usar droga, você está viciado em se envolver com mulher errada, você está viciado em tal e tal e tal e tal. Certo? Os outros tal não é só para complementar, porque são variados pecados. Então eu decidi dar voz ao meu coração enganoso, né? Seguir os meus instintos carnais do que seguir a Jesus Cristo e viver na santidade. Só, irmãos, que a maior ira de Deus sobre a humanidade foi justamente isso. Foi eles não ter dado crédito ao sofrimento de Cristo, à dor de Jesus na cruz do Calvário, para viver a sua carnalidade moral, para seguir um instinto diabólico e desonrar a santidade de Deus. E porque Deus amou o mundo. Amar o mundo aqui, irmãos, não é o globo terrestre, não é a bola que você vê, é as pessoas. Eu falei no vídeo anterior que Jesus, que Deus olhava para a terra e só via escuridão. Deus não viu ninguém justo. Deus não viu ninguém justo para usar essa pessoa como ferramenta para salvar as outras pessoas. Deus não viu. E a única solução para salvar essas pessoas, para tirar ela dessas trevas, foi negociando o seu Filho, Jesus Cristo. Foi a única forma que Deus achou de salvar a humanidade, foi enviando Jesus. Para você ver como uma coisa é tão séria, meus irmãos. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Para você ver como uma coisa era tão séria, é tão séria, que a Bíblia diz que João, o discípulo amado de Jesus, ele foi arrebatado em espírito lá para o céu, e o anjo mostrou para ele, os 7 selos. Os 7 selos. E o anjo dizia para ele, João perguntava para o anjo, o que é aquilo? O anjo dizia para ele, é os 7 selos. Mas por que ele está ali? Porque Deus está esperando algum justo para quebrar. Mas não encontrou. Me responda uma coisa. Os anjos têm pecado? Responda aqui no comentário, certo? Responda no comentário, um anjo tem pecado? Porque o anjo olhando para João disse para ele, Deus está procurando um justo para quebrar o selo. Se
se o anjo não tem pecado, por que o anjo não quebrou o selo? Eu entendo que um daqueles anjos não quebrou o selo porque eles não se sacrificaram por ninguém. Eles não se sacrificaram por ninguém. Você quer que Deus te honre? Se sacrifique por alguém. Você quer receber dupla honra? Se sacrifique por alguém. Aí, o anjo disse assim: o único que venceu a morte e o mundo dos mortos e o diabo foi Jesus. Foi Jesus, o Cordeiro Imaculado. E aí, na visão de Jesus, de João, ele via o Cordeiro imolado, cheio de sangue, no altar. Aí esse Cordeiro pegou esse selo e começou a quebrar. Só que bem antes disso acontecer, João começou a chorar. João entristeceu o seu coração e começou a chorar, se perguntando: e agora? Como vai ser? O que vai ser da humanidade? Só, meus irmãos, que eu entendo uma coisa: que Deus nunca começa nada para deixar pelo meio. Ele sempre termina. E ninguém mais e ninguém menos sabia que se dependesse dos anjos e da humanidade, aquele selo ainda estaria naquele mesmo lugar, no seu mistério, sem saber o que ia acontecer. Mas só que existiu alguém justo que se sacrificou por mim e por você. E no seu sacrifício, ele venceu Satanás, a morte e o mundo dos mortos. E aí, aquele cordeiro pega o selo nas suas mãos. Ali era um troféu. Ali era o troféu de Jesus, dizendo para os anjos e para a humanidade: eu venci. Eu sou digno. Eu sou digno de quebrar os selos. Eu não compreendo, irmãos. É como eu falei para você, eu fiquei em dúvida. Como pode um anjo não ter pecados e mesmo assim não ser digno de quebrar o selo? Pois é. Porque eles não fizeram nenhum sacrifício por ninguém. Eles não se sacrificaram por ninguém. Mas Jesus fez. Jesus fez por merecer quebrar aqueles selos. Porque ele sim se sacrificou pela minha vida e pela sua vida. Então valorize. Valorize a dor. Valorize o desprezo, os xingamentos, os apontamentos, a martelada na sua mão, no seu pé, e o sangue descendo na cabeça pelaquela coroa de Jesus Cristo por você. Porque quem era para estar naquela cruz lá era eu e você que está me vendo. Era você também. Mas ele decidiu se doar por conta própria, para que eu e você não passasse por essa vergonha. E você ainda não valoriza? Você ainda não valoriza esse sacrifício que Jesus fez por você? Porque eu estou valorizando.
Eu estou valorizando. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu não tinha nada mais para dar para Jesus, a não ser a minha vida. Nem que eu fosse o homem mais rico da face da terra, o meu dinheiro não pagaria o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O que Ele passou, o que Ele sofreu pela minha vida. Ainda é pouco. Nem que eu desse toda a minha riqueza para Ele, ainda era pouco. Mas a maior riqueza de um ser humano, é a sua própria vida. É você entregando a sua própria vida a Ele, como uma oferta de gratidão. Eu vou falar uma coisa para você. Quantas oportunidades Jesus não já te deu? Você foi grato a Ele? Você está sendo grato a Ele pelos livramentos, pelo pão na sua mesa, pela saúde que você tem? Você tem agradado a Ele? Você tem agradado a Ele? Você tem agradado a Ele? Será que você tem feito alguma coisa de bom para agradar a Ele? Não? Pois se arrependa. Arrependa-se do seu pecado. Agrade o coração de Jesus dizendo: Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma vida miserável. Eu quero doar para o Senhor. Eu quero doar a minha vida para o Senhor como oferta de gratidão pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Meu querido, minha querida, se tu fizer isso, o céu vai festejar. Ei, tu sendo um dos pecadores mais indignos dessa terra, tu se torna lá no céu um presente. Tu se torna lá no céu um presente maravilhoso. Os anjos pulam de alegria pela tua salvação. Ah, você não está acreditando não? Pois resolve entregar a tua vida a Jesus Cristo. E pergunta a qualquer irmão lá da tua congregação: irmãos, eu entreguei a minha vida a Jesus. O céu tem festa? Tem festa no céu, irmão, pela minha vida? Tem festa. E se brincar, louvado seja Deus, Jesus levou o costume, aleluia, daquela época, que o pessoal, quando começava a festejar, passava dias, semanas festejando. Se brincar lá no céu é assim, viu? É dias, semanas, meses, anos, festejando pela tua alma. Porque uma alma, ela vale muito. Você é uma preciosidade. Você é uma pedra preciosa que Deus escolheu para lapidar. Ai, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Eu estou vivendo uma batalha, uma guerra. Eu estou debaixo de maldição, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, todo o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento e Jesus não lembra mais dele. A partir daquele momento ali, tu vai ter uma nova vida com Deus. O teu passado para Jesus Cristo não faz nenhum sentido. Ele não quer mais lembrar dele para não lembrar da pessoa podre que foi você nessa terra. O miserável, a miserável que foi você nessa terra. Uma vida totalmente desregrada. Uma vida totalmente fora da santidade. É uma vida miserável. Você, louvado seja Deus, que ainda não abriu seu coração para Cristo, você está debaixo de maldição.
Porque você preferiu dar voz às trevas do que à luz. É por isso que vai ter condenação naquele dia, meus irmãos. Porque o povo endureceu seu coração. Não foi, Faraó? Você, Faraó, endureceu o coração. Seu coração está como um coração de pedra. Mas essa palavra, ela vai quebrar. E você vai ter que reconhecer que você precisa de Jesus. E você vai ser livre da condenação eterna. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que você vai tomar a decisão hoje. Você já não aguenta mais sofrer. Não venha para Jesus pela dor. Não venha. Não venha para Jesus pela dor. Porque quando nós vemos para Jesus, quando a gente vem para Jesus pela dor, é ruim. É ruim. Porque você vem com um sentimento de dor, de amargura, de desilusão. Tudo bem, você vai ter um lindo testemunho para contar. Mas acredito eu que não era dessa forma que Jesus queria que você viesse. Então se arrependa hoje e venha para Jesus. Ele te amou primeiro. Ele deu seu único filho para morrer em seu lugar. Então tome uma atitude hoje. Examine-se a sua vida. Tome uma atitude, uma posição. Porque Jesus não criou ninguém para viver nessa terra desagradando a Ele. Fazendo tudo aquilo que desagrada o coração dele e o Espírito Santo dele também. Toma uma atitude e venha para Jesus. Amém? Pai do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe no comentário se essa palavra falou com você. E entrega a sua vida a Cristo. E vem caminhar comigo. Amém?